Eu acho que, como base para o que a gente precisa conversar a respeito dessas doenças que eu quero conversar com vocês, eu trouxe algo que são coisas que eu penso muito quando eu estou atendendo o paciente. Tá? Então, tudo isso que eu trouxe aqui de forma muito bem na teoria mesmo, embora eu tenha sempre tentado transformar ou pincelar isso com alguns exemplos da prática, são algo que eu acho que a gente tem que pensar, tem que estar na cabeça da gente quando a gente vai atender um determinado paciente. E eu gostaria que a gente conversasse sobre algumas doenças neurológicas, tá? Que, como eu já disse antes, são doenças neurológicas com as quais eu tenho alguma experiência e eu sei que isso não é a coisa mais importante, mas é porque eu consigo falar com propriedade sobre esses pacientes em função de ter podido experimentar várias estratégias de tratamento. Tá? E por incrível que pareça, mesmo experimentando várias estratégias de tratamento, eu acabei descobrindo que as estratégias de tratamento, elas só vão ter sentido e só vão dar o resultado se você conseguir juntar todas essas informações com uma coisa que para mim é fundamental, que é conhecer a clínica das doenças e principalmente quando você olhar para a condição de cognição e condição motora do paciente. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue entregar para o paciente a nossa melhor estratégia. E estratégia não é uma coisa que a gente adota e leva ela para o resto da vida que a gente tiver com o paciente. Ainda mais pacientes neurológicos, que nessas doenças que eu vou trazer aqui, são pacientes que vão precisar de acompanhamento por anos. Né? Mas entender que se a minha estratégia funcionou até um determinado ponto, ela pode não estar funcionando agora, eu vou ter que trocar de estratégia. Ou porque o meu paciente evoluiu demais e agora eu preciso fazer outras coisas, ou porque o meu paciente está estagnado. Eu estou fazendo isso há alguns meses e eu não vejo mais resultado. Então, vamos fazer uma outra coisa, vou atrás de outra estratégia, vou revisar a estratégia. E toda vez que eu vou revisar a estratégia não é pensar no exercício diferente. A estratégia é pensar, será que eu estou conseguindo chegar nesse músculo? Eu estou conseguindo chegar nesse sistema nervoso? Eu estou conseguindo atingir a cognição desse paciente? Eu consigo ajudá-lo a executar um determinado movimento quando eu quero que ele execute? Então é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Bom, as doenças então que a gente vai conversar aqui são doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença do neurônio motor e a esclerose múltipla. Tá? A doença de Alzheimer, ela é uma doença que ganhou um lugar muito recente, né, na prática fisioterapêutica. Tá? Embora a gente saiba que a doença foi descoberta há mais de 100 anos atrás, nós estamos falando de 1906, certo? E que ela é uma doença que talvez tenha percorrido esse século passado e início desse século novo de forma muito mais presente do que a gente possa imaginar, foi no finalzinho dos anos 80, 1980, no final dos anos 1980, ali por 1989, e principalmente em meados dos anos 1990, então estamos falando de 1994, 95, que se começou a diagnosticar pacientes com doença de Alzheimer com mais frequência. Tanto que me lembro perfeitamente bem que os primeiros pacientes que eu tive a oportunidade de atender que tinham doença de Alzheimer eram pacientes que muitos tinham 2 diagnósticos. Eles tinham Parkinson com Alzheimer. Ou eram pacientes que tinham Parkinson como diagnóstico, mas na verdade eram pacientes com Alzheimer. Ou eram pacientes que tinham Alzheimer, mas que tinham diagnóstico de Alzheimer, mas que eram na verdade pacientes com Parkinson. Tem um porquê dessa dificuldade de fazer diagnóstico uns anos atrás. Tá? Até porque mesmo exame de imagens para pacientes
com essas doenças é muito recente. Né? Os testes neuropsicológicos, né, que se faz hoje para avaliação de cognição dos pacientes com doença de Alzheimer também são muito recentes. Né? Embora se tenha entendido ou enxergado a doença em meados dos anos 90 com mais frequência, se aprendeu a tratar, a acompanhar esse tipo de paciente também muito recentemente. Não é? Nós estamos falando de 10 anos, talvez, não mais que isso. Tá? Bom, eu consegui acompanhar pacientes com doença de Alzheimer já em meados dos anos 1990, mas eu não tenho a menor dúvida que nos anos 2000, principalmente na primeira década dos anos 2000, foi o período que os pacientes mais chegaram. Assim. São pacientes com quem eu tive a oportunidade de viver uma experiência profissional muito intensa de trabalho e que de forma muito contundente me fizeram pensar e rever estratégia de outros pacientes que eu atendia, que eram pacientes com história de AVC, com história de trauma raquimedular, na verdade, e que eu passo a olhar de uma maneira diferente a partir do momento que eu comecei a atender pacientes com doença de Alzheimer. E, sem dúvida nenhuma, a experiência que eu desenvolvi junto com a Braz, né? Quando eu, na verdade, mais tinha a oportunidade de ouvir as pessoas e conversar com elas sobre como cuidar de pessoas com doença de Alzheimer, eu consegui entender um contexto familiar, inclusive, e como era uma equipe multidisciplinar, eu também tive a oportunidade de ouvir outros colegas de outras áreas e entender como é que esses pacientes, como é que a gente abordaria esses pacientes. E eu acho que uma das primeiras coisas que vem ou que eu aprendi foi que pacientes com doença de Alzheimer são pacientes que podem aprender de novo. Esse é o primeiro ponto. A gente não pode imaginar ou pensar que o paciente com doença de Alzheimer, o paciente vai ter perda. E que em razão dessa perda contínua, o processo de aprendizagem dele vai estar completamente perdido. Né? Ele vai ter uma redução na aprendizagem, mas eu reaprendi muito sobre vários pacientes. Tá? Eu tenho 2 exemplos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. E um deles é essa paciente, que aqui a gente está vendo ela em pé, né? É uma paciente que eu acompanhei durante 6 anos, eu fiz a avaliação dela em 2006, ela tinha 90 anos de idade. E eu ainda me lembro perfeitamente bem que quando eu fiz a avaliação dessa paciente, convidado pela filha, né, para fazer essa avaliação, ela tinha me pedido para avaliar a paciente e se eu pudesse fazer uma avaliação da cadeira de rodas que ela usava. Uma paciente que vinha da cama para a cadeira de rodas, a cadeira de rodas ela ia para a poltrona dela na sala e ela ficava na poltrona dela na sala até ela ir para a cadeira de rodas de novo para almoçar ou ir para a cadeira de rodas para depois ser levada para a cadeira de banho e depois para a poltrona enfim. Ela se deslocava na cadeira de rodas. Quando eu fiz a avaliação, 1º de agosto de 2006, eu fiz a avaliação justamente pensando já de imediato em toda a clínica da doença e tudo que eu já tinha vivido naqueles 10 anos que eu atendia pacientes com doença de Alzheimer, mas ao mesmo tempo tentando enxergar nessa paciente caminhos que eu pudesse fazer diferentes para que eu melhorasse a capacidade funcional dela. E eu estava tão preso ali à avaliação e tentando entender como é que ela funcionava com as cuidadoras em casa e como é que deslocavam com ela, se ela ficava em pé, se ela não ficava, como é que higienizava, como é que ela tomava banho, como é que era a refeição, enfim, eu tentando entender esse conjunto todo para saber onde é que eu entraria com o meu trabalho, com aquilo que eu poderia fazer para essa paciente. Porque eu não queria cair, né, num lugar comum, principalmente, eu não queria simplificar o tratamento dela, porque eu pensava assim, ela tem 90 anos de idade, ela tem uma doença demencial. Será que essa doença demencial vai acelerar no processo de evolução? Ela vai ter perda muito rápida? Né?
Será que essa perda eu consigo segurar, eu consigo controlar, eu não consigo controlar? O que ela me oferece de funcional e como que eu vou fazer a abordagem para eu poder chegar numa funcionalidade melhor dela? Bom, acabou que eu esqueci de avaliar a cadeira de rodas no dia da avaliação, né? E quando a filha entrou em contato comigo de novo para que a gente pudesse, então, para que eu pudesse dar um retorno e, enfim, fazer as combinações que foram feitas depois, eu disse, olha, eu não fiz a avaliação da cadeira de rodas, mas se a gente vai fazer um tratamento, vai fazer um trabalho juntos, né? Se é da tua vontade, enfim, eu fiz a indicação do acompanhamento fisioterapêutico, eu posso fazer a avaliação, mas eu vou te pedir para te me dar umas 2 semanas, esperar umas 2 semanas para que eu possa fazer o acompanhamento dessa paciente durante esse tempo e aí eu te dizer qual seria a melhor cadeira para utilizar com ela. E assim foi combinado. Bom, para encurtar essa história, essa paciente ela acabou nos deixando em 2012 em razão de uma insuficiência cardíaca, tá? E ela só voltou para a cadeira de rodas depois que eu conseguir tirar a cadeira de rodas da rotina dela, 3 meses antes dela ir a óbito em função da insuficiência cardíaca. Então, o que vocês estão vendo aqui nada mais é do que uma paciente que era acamada, que era dependente da cadeira de rodas e que eu consegui fazer reaprender ou reencontrar sua capacidade motora. Foi a minha grande escola. Foi ela que me mostrou que paciente com 90 anos aprende, foi ela que me mostrou que pacientes com doença de Alzheimer têm capacidade cognitiva o suficiente, mesmo que seja inconsciente, para encontrar a sua capacidade funcional, né? E aqui nós temos 2 imagens que na verdade são bem distintas, né? Na imagem que vocês estão vendo aqui à esquerda é uma imagem que ela está segurando a cadeira e ela era esperta o suficiente para segurar a cadeira, mesmo fazendo menção de sentar na cadeira de rodas. E aqui nesse momento ela está fazendo exatamente isso, ela estava segurando a cadeira de rodas para ir sentar e eu estava dizendo para ela que ela não podia sentar, né? Então ela ficava ali parada em pé, né? Mas ela ficava buscando, fazendo a flexão justamente porque ela queria sentar. E na imagem que vocês têm do lado direito de vocês, esquerdo-direito de vocês, nós temos ela em pé, né? Então assim, fazendo a extensão total, certo? Que para mim foi algo assim que eu tinha a expectativa de se chegar a isso, mas eu não conseguia enxergar isso acontecendo, né? E aí daqui a um pouquinho eu quero que a gente compreenda, por enquanto estou mostrando a foto, que é para a gente entender assim, é possível se chegar a isso, né? A partir, enfim, com tudo que eu disse para vocês, mas eu quero que a gente entenda como é que se chega a isso. Então, assim, qual é o meu foco, né? O que eu pretendi fazer ou o que foi que eu fiz para que eu tivesse o resultado que eu tive, tá? E o que eu gosto desse exemplo ou da experiência que eu tive com essa paciente é o quanto que eu me desafiei naquele momento para buscar algo além daquilo que ela tinha. Porque eu não conseguia, eu rapidamente descobri que ela era uma paciente, uma pessoa, na verdade, que tinha uma condição clínica muito boa, né? Então ela certamente viveria um bom tempo, né? Apesar dos seus 90 anos, se a gente pensar numa idade avançada, né? Apesar dos seus 90 anos. Apesar de pensar que em torno de 80, 90 anos, a perda neuronal é em torno de 10%. E aí, com o paciente que tem uma doença como Alzheimer, em que tem uma destruição do tecido neuronal, né? Em que as sinapses começam a deixar de acontecer, em que o comprometimento de áreas específicas vai acontecendo ao longo da evolução da doença, eu tinha que quebrar isso para poder chegar no resultado que eu queria chegar, que é, eu estou me desafiando a colocar essa paciente para caminhar. E esse desafio só foi possível pensando no que a gente vai falar daqui a um pouquinho. Aqui é um outro exemplo,
de uma paciente aqui ela estava com 98 anos. Tá? Eu a acompanhei até os 104 anos dela. Ela nos deixou com 107 anos de idade. Né? E essa é uma paciente que também eu fui fazer o acompanhamento dela já numa fase mais adiantada da doença de Parkinson, da doença de Alzheimer. Né? Estamos falando de Alzheimer, da doença de Alzheimer. E aqui entra uma postura que eu acho fundamental. Tá? Essa paciente é uma paciente que estava também acamada, né? Uma paciente que fazia um tratamento fisioterapêutico, enfim, mas que o tratamento se consistia, segundo as cuidadoras, em aplicação de lâmpada de infravermelho, né? E essa era a fisioterapia, não havia mobilização da paciente, no máximo colocavam ela sentada na beira da cama durante alguns minutos e depois ela deitava de novo. Então, é uma paciente que ficava o tempo inteiro na cama, né? E quando eu comecei a fazer o acompanhamento dela, o meu primeiro objetivo era tirá-la da cama. Eu precisava que ela saísse da cama. Eu sabia que era uma paciente que não faria isso em cadeira de rodas, porque, como vocês podem ver na posição dela sentada ou em pé, ela tem uma escoliose importante, né? Absolutamente difícil, não seria isso, né? Impossível, na verdade, de modificar. Tá? Então, assim, uma estrutura, um desvio pélvico importante que dificultava a postura dela em pé, porque dificultava ela ficar na extensão, como na imagem anterior, na outra paciente, que ela fez a extensão total, né? Inclusive ela põe as mãos para trás para fazer a extensão. Aqui eu não tinha isso. Mas eu precisava, na verdade, buscar um ângulo, tá? Mesmo que esse ângulo fosse na posição sentado, e foi, né? Para eu estabilizar a pelve, porque eu queria colocar o peso do tronco sobre essa pelve. Então eu trabalhava essa estabilidade na posição sentada, tá? Para depois colocar a paciente em pé. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de marcar com vocês, se vocês estão vendo bem. A minha mão está posicionada, quando ela está na posição em pé, a minha mão está posicionada de maneira que eu conseguisse ali próximo ao cóccix, estabilizá-la para ela poder fazer a extensão. Essa extensão que vocês estão vendo é a máxima que ela consegue fazer, porque ela já tinha uma flexão de quadril e de tronco, que eu não vou modificar. Então, aqui entra uma coisa importante que talvez fique estranho, né? Porque acho que é compreensível para todo mundo isso. Assim, eu não posso modificar lá nos 100 anos de idade de alguém um corpo com 100 anos de idade, né? Eu não faço essa mudança. Agora, eu posso, e foi o que eu fiz, tornar esse corpo com essa estrutura, com essa condição, tornar esse corpo funcional, tornar esse corpo móvel, tornar esse corpo capaz de fazer algo que ele não vinha fazendo. E com ela aconteceu exatamente isso. A gente conseguiu evoluir ao ponto dela retomar a caminhada, vindo do quarto dela para a poltrona onde ela está sentada, na imagem que vocês estão vendo, que ela veio caminhando e eu consegui colocar ela sentada. E ela fica sentada e fica alinhada, ela não está nem pendendo para o lado direito, nem pendendo para o lado esquerdo. Ela está alinhada. E alinhada na posição sentada dela ou de qualquer paciente tronco no máximo de extensão possível e pelve bem posicionada. Se vocês olharem bem, os joelhos da paciente, eles estão próximos, porque ela está com uma leve rotação interna, né, para a direita dela, tá? Mas ainda assim ela está com o quadril bem para trás. O máximo para trás que ela conseguiu ir. E o que é o máximo para trás que ela conseguiu ir? O máximo para trás porque ela já tinha um acentuado encurvamento da lombar, ou seja, já tinha uma reversão importante da lombar ali, que é aquela que vocês estão vendo ali na posição em pé. Tá? E aí vem uma coisa que eu acho fundamental, manter a paciente em pé. Tá? Então assim, o que eu tenho de integridade óssea aqui? Né? Essa paciente e aquela outra paciente não tinham osteoporose, pelo menos não num grau acentuado, como inclusive mulheres mais jovens, que provavelmente vocês conheçam, tenham. Tá? Elas não tinham. Então,
não posso tratar os 2 pacientes como quem lida com uma bonequinha de louça, né? E isso é uma coisa importante. A ênfase no manuseio, né? a pressão para fazer o movimento, o posicionamento de mão ou o posicionamento da própria paciente ou do próprio paciente são muito importantes para que o paciente reconheça o seu corpo dentro das condições que ele tem, seja de estrutura muscular ou de estrutura óssea, mas com a capacidade de execução, ou seja, é possível nessa condição executar. Vocês poderiam me perguntar assim, tá, mas se ela tem esse curvamento que ela tem na postura em pé, como é que ela veio caminhando de lá? Como é que eu trouxe essa paciente? Na frente dela. Porque na frente dela, e se eu levasse, inclusive com as mãos nas escápulas, eu consigo não só pressioná-la, né, aqui para ela subir, como eu consigo buscando então a extensão, como eu consigo dessa forma também manter ela equilibrada. Claro que ela não vinha a passos largos, né? Como se diz. Claro que ela não vinha com uma marcha acelerada. Muito pelo contrário, ela vinha com passos muito curtos. Mas ela conseguia estabilizar o corpo a partir do posicionamento do meu braço. E aí eu vinha na frente dela, conduzindo até o sofá. Tá? Que é muito simples e que provavelmente você faz isso. A questão é saber o momento que vai fazer, saber como vai fazer, não ter o receio de fazer, acreditar que quando você vai propor isso para o paciente, você vai buscar que ele tenha o melhor resultado possível, então você vai querer que o paciente execute, vira um desafio seu em relação ao paciente, né? E você fica ali na expectativa do feedback, assim, como é que vai terminar tudo isso, né? Será que eu vou conseguir chegar? Eu adoro o feedback dessa imagem da paciente sentada na poltrona, porque era isso que eu queria, né? E aí se vocês olharem, tá, mas ela está com uma rotação interna, mas ela está sentada sobre o lado direito do corpo dela, inclusive ela está com apoio, mas é que a escoliose e o desvio pélvico dela não permite que seja diferente, e eu não vou mudar uma estrutura de 100 anos. Mas eu torno essa estrutura funcional. Muito bem. Na doença de Parkinson, então foram 2 exemplos de doença de Alzheimer. Tá? Eu acho que é uma escolha minha falar de forma simplificada para vocês e tentar buscar digamos assim, o ponto mais importante, né, na minha visão, assim, o ponto mais importante desse processo, né, de avaliação e tratamento dos pacientes. Tá? Eu acho que vocês já perceberam que eu não estou pontuando aqui a avaliação, né? Eu não estou seguindo um rito didático, né? Vamos falar da avaliação, enfim, provavelmente vocês também terão essas experiências com outros colegas em outros módulos, então eu estou tentando ser bem pontual, né? Porque aqui nesse momento, quando chega numa situação dessa, você pega lá uma paciente de 90 anos ou uma de 100 anos com doença de Alzheimer, e aí você fica voltando lá para o nosso início da aula, né, o início do nosso módulo, onde eu vou falar lá sobre promoção e sobre prevenção de doença, e aí a gente vai depois vai falar sobre a questão da estrutura óssea, sobre o sistema articular, biomecânica do osso, depois nós vamos falar, a gente falou sobre o sistema articular, e a gente vai falar de músculo, e fala de sarcômero, e fala de neurônio, e fala do circuito, enfim. A gente fala dos componentes do sistema articular. Eu acho que vocês buscam isso para agregar, né, a essas imagens que eu trago ou a isso que eu fiz para o paciente. Porque essa para mim, essa é a base daquilo que se faz, né? Então, eu estou dizendo o que eu fiz, mas vocês poderiam trabalhar com essa paciente com outras técnicas ou de outras maneiras. O que eu acho que pode ser comum entre nós, né, e se não é uma sugestão, busquem sempre tratamento ativo, né? Tentem fazer o mais ativo possível, tornem o mais ativo possível para o paciente. Faça com que seja, com que o paciente se sinta desafiado, que é uma palavra que eu gosto muito, né? Nesse processo de aprendizagem ou de reaprendizagem dentro do trabalho com o paciente com doença de Alzheimer,
eu gosto do uso do desafio, né? Você não entrega pronto para o paciente, você faz com que ele execute, você provoca para ele fazer. E quando você provoca para o paciente fazer, deixe-o fazer, não faça por ele. Se você fizer por ele, vai levar mais tempo para ele conseguir fazer sozinho. E se você fizer demais, ele talvez não faça sozinho. Então, é como se você estalasse assim, o dedo para que alguma coisa acontecesse, ou seja, é como o início, né? Você dá um start ali para o paciente fazer e deixa ele fazer. Então, corre o risco de dar errado? Corre. Eu já coloquei paciente em pé que não funcionou, né? Não deu, o paciente não conseguiu. Mas aí prepara, né? Olha, nós vamos tentar uma postura em pé, a gente não fez isso ainda, talvez não funcione, talvez não dê certo. Ou fica à vontade, fica tranquilo, tá? Nós vamos fazer uma tentativa. Tá? Se a gente não conseguir hoje, está tudo bem, a gente vai tentar amanhã de novo, depois de amanhã de novo. Também essa comunicação é importante. Com pacientes com doença demencial como Alzheimer, às vezes a comunicação não resolve muito, porque ele vai esquecer 2 minutos depois daquilo que você combinou com ele. Tá? Então você precisa pôr em ação. Agora, o desafio vai ativar a cognição. O desafio vai fazer com que ele tente executar, mesmo que ele não esteja fazendo isso de forma consciente. Porque ele é capaz de pegar um pezinho que está aqui do lado dele e levantar na hora que você chega, dá boa tarde para ele, já sabe que você é o fisioterapeuta, ele pegou o pezinho para trabalhar. E ele começa a fazer o pezinho. Daqui um pouco ele solta e tu vai entregar o pezinho para ele, ele vai dizer que não vai fazer. Porque ele já perdeu a conexão, né, com aquela atividade.